A extrema-direita, o fascismo, ele entra. Acho que tem dois vieses, assim. Claro, o terceiro viés é o viés econômico, de crise do capitalismo, desestruturação das relações de trabalho. Esse é um fator, né, de entrada da extrema-direita. Um outro fator são essas pautas morais, né? O medo da pedofilia, o medo do que meu filho vai se transformar, não sei o quê, né? O medo de acabar com a família tradicional das minhas, né? Da minha base, porque daí tudo estrutura economicamente, desestrutura a família. E o terceiro ponto, e o ponto talvez número um disso é a questão da segurança, é a pauta da violência, né? Seja, pode ver, se é na Europa é o terrorismo, os caras, né, os árabes que estão invadindo o país e acabando com as bases e vão ser terroristas. Se é nos Estados Unidos, são os latinos que são os criminosos de quadrilhas, etc. E aqui no Brasil é do tipo a esquerda defende criminoso, entendeu? Então, assim, se a gente não tiver essa percepção que a gente tem que ter um diálogo muito claro em relação a isso, e que não adianta a gente continuar no academicismo e com discursos de dentro de bolha, ou eu tenho falado repetidamente isso. Por exemplo, a gente vai para um debate da esquerda sobre pauta da segurança pública, a gente vai só escutar, e o que não está errado, mas assim, vai escutar violência policial, racismo policial, excesso de letalidade, e tudo eu concordo, e tanto é que a gente tem que ter câmera corporal, tem que ter um controle social, não é esse o ponto. Mas assim, a gente não ter programas de segurança pública claros, a gente não estabelecer combate duro. Por isso que foi muito boa a fala do Lula sobre a questão dos roubos de celulares. Infelizmente, o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública fez uma fala completamente assim, deu combustível à toa no momento que o Lula fez uma fala positiva sobre o Brasil não pode se transformar, né, num paraíso para ladrão de celular, dialogando direto com a senhorinha que pega ônibus às 5 da manhã, né, na periferia, e tem o seu celular furtado ou roubado. Mas daí, infelizmente, Lewandowski, né, fez aquela fala de que a polícia trabalha muito mal e o judiciário solta porque a polícia não sabe fazer seu trabalho. Quer dizer, aí ele vai lá e bota gasolina, né, no combustível, e aí, ao invés de a gente falar sobre a fala do Lula, a gente fica tentando, não, mas o que ele quis dizer, sabe, pô, é meio básico, né, que tem, cara, tem jargões que a gente não pode mais cair. Eu vou dizer de novo aqui em Porto Alegre, né, aquela questão que aconteceu no Carnaval, a prefeitura errou, o governo do estado errou, teve um preconceito gigante contra o carnaval, proibiram a festa, não deram oportunidade no centro de Porto Alegre, totalmente, né, equivocado. Houve aquela situação de violência lá, nem vou entrar no mérito, né, com uma mulher trans, negra lá, da esquerda, tal, do PCBR, tal. Beleza, tipo assim, tem que investigar, tem que... Mas, na sequência, tu fazer uma passeata contra policiamento ostensivo na Cidade Baixa, tipo, o que é policiamento ostensivo? É policial de uniforme, viatura ostensiva com giroflash, não é isso? Tu dizer isso na Cidade Baixa. Eu fui chamado várias vezes na Cidade Baixa como deputado para reclamarem que não existia policiamento ostensivo. E eu tive que falar com o comandante do 9º Batalhão, dizendo, olha só, pô, o pessoal tá cobrando aqui, tá tendo muito furto. Vários bares de esquerda, inclusive, os LGBT sendo agredidos e tal. E aí, nós, em tese, né, porque daí a pessoa não sabe quem é quem, fazendo uma passeata contra o policiamento ostensivo na Cidade Baixa. Eu te pergunto para os moradores o que eles acharam disso, para tirar. Bom, pergunta para os moradores se eles querem tirar brigadiano. Tu pode discutir violência policial, pode discutir abuso, tudo bem. Eu acho que tem que discutir porque é demais mesmo, não é esse o ponto. Mas eu, tipo, que diálogo que tu vai ter com o senhor da banquinha de cachorro-quente dizendo que não vai ter policiamento na Cidade Baixa? Que diálogo que tu vai ter com o morador que sai, sabe, 9 da noite, às vezes, é um troço que tu fica assim, não, a gente realmente tá completamente perdido na argumentação. E claro, Deputado, para nossa galera é muito legal e tal, mas tá, e aí? E o que isso gera no final? Cara, quando tu quer nada, o cara diz assim, eu não quero policiamento ostensivo, e chega um outro dizendo o seguinte, pau na vagabundagem, cara, o cara que tem medo, ele vai no pau na vagabundagem, por óbvio, porque do tipo, ele vai dizer, por que eu vou votar nesses caras que não querem nem que passe uma viatura na frente da minha casa? Enfim, só uma reflexão aqui, porque eu acho que isso é muito grave, assim, e a gente acaba entrando, sabe, meio que, vai na emoção, vai no, sabe, na manifestação, e isso tudo é cobrado depois na urna, é cobrado no dia a dia, e discursivamente a gente fica muito mal, né, em relação a essa pauta. deputado, deixa eu aproveitar. Só Maurício deixa eu Horácio, aproveitar aqui ela rapidinho. vai lá. Pode ser? Obrigado.
Deputado, o senhor abordou um tema que a gente tenta discutir e fica muito difícil, né? Que é um programa de segurança pública. Eu queria fazer essa pergunta nesse sentido. Existe um pensamento estratégico, não estou falando promoção de carreiras individuais, é meritório, para fazer esse debate do ciclo completo, de unificação da polícia desmilitarizada, de carreira inicial única, retomar o debate do sindicalismo policial do início do século XXI, como, por exemplo, na greve da PF de 2004, a lei orgânica, etc. Ou isto hoje virou uma conversa de meia dúzia de gente que fica falando sem parar e defendendo essas bandeiras e acaba virando um selo eleitoral, um selo de imagem. E isso é meritório, não estou dizendo que não seja, como é o seu caso, como é do Pedro Tia do Rio Grande do Norte, como é de alguns, como era do delegado Zanconi no Rio de Janeiro, como é de alguns expoentes do progressismo policial que acabam fazendo essa defesa e se associam a uma carreira política e não, estou sendo sincero aqui, tá? Isso não entra no programa de governo, não entra na estrutura do ministério, não entra na hierarquia de função e não acontece, sei lá, nem a nível municipal você tem esse tipo de exercício. É possível avançar nesse debate? Hoje a área contaminada pela direita já era também. Só para a sessão Remember, tinha ainda o 1390, nosso querido Gomes, que era deputado brigadiano. O Gomes. Olívio. Falei com ele semana passada, o Gomes. Foi o grande debate daquela eleição também, né? E daquele governo também, com o Bisol na Secretaria de Segurança, foi o que pautou todo aquele período. Né? O que acontece? As leis orgânicas avançaram em diversos pontos, inclusive na aproximação desse debate sobre carreira única. Agora, existe um fator que é o seguinte: o lobby das carreiras do topo dentro do Congresso e das assembleias ele é gigantesco, né? Então, essa bancada da bala basicamente é formada por oficiais e delegados. Tem poucos policiais de base, se for ver, o sargento Faura, o resto é tudo delegado e capitão, ou seja, oficiais e delegados. O sargento Faura, ele pegou uma apreensão lá, ele experimentou. Cheirou tudo, ficou muito louco. Ele não conseguiu parar mais, foi parar no Congresso, que é o local onde mais ou menos se concentra esse povo, senão foi ali um flash, né? Foi um flash. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É muito difícil tu avançar no debate sobre carreira única na medida em que o lobby, né, dessa fratura ele é muito forte. E existe, inclusive, um enfraquecimento da base, né, dos praças e dos agentes nesse debate, porque se não for algo de cima para baixo, digamos, estipulado, né, fica muito complexo. E é difícil também por parte do governo atuar de uma forma ostensiva em relação a isso. Por quê? Porque isso gera retaliações, né, de quem tem, entre aspas, o comando das instituições. Então, tu lida com a classe, digamos, com a casta mais alta, né, da pauta da segurança. Então, isso teria por obrigação, né, que ter uma pressão por parte dos praças e dos agentes nesse sentido. A Polícia Federal talvez seja a instituição mais avançada nesse sentido. A Polícia Rodoviária Federal já é, né, a carreira única. Para as pessoas entenderem o que é a carreira única, né? É uma entrada só pela base e vai progredindo pela meritocracia ou concursos internos até chegar ao topo de carreira, que seria um cargo de chefia, né? Na Polícia Federal e Civis vai ser delegado e na Polícia Militar os oficiais, né? Que vai até coronel. Mas, enfim, começa com capitão, vai até coronel. Mas para as pessoas entenderem, hoje esses concursos as pessoas entram por portas diferentes. Quem anda mandando, entra num concurso, e quem entra obedecendo entra em outro concurso, não importa depois a progressão interna na carreira. Então, assim, tem que ter uma pressão de base nesse sentido e demonstrar que isso é positivo para as carreiras policiais, porque essa realidade só existe no Brasil. Polícia dos Estados Unidos, da França, do Canadá, do Japão, é tudo carreira única, é tudo uma só. Não tem essa de tu entrar em dois concursos diferentes. Tu entra por uma porta só e progride. Scotland Yard, pode pegar as melhores polícias do mundo. Esse é um ponto. Então, esse é um debate que, para mim, tem que passar pela base. Outro debate, que é o ciclo completo, esse é um debate que ele é um pouco mais complexo no sentido de cuidados que a gente tem que ter. Eu não defendo unificação das polícias, né? Eu defendo especialização das corporações para as suas funções. Uma grande superpolícia, para mim, seria algo talvez muito perigoso em termos de controle
porque várias polícias especializadas, com a sua competência bem delimitada, elas fazem o seu controle social entre si, né? Tu tem menos corporativismo, digamos assim. Tu consegue... uma acaba tendo uma lógica de, né, não ser permeável à outra, embora troque informações, mas enfim, né, cada um vai ter o seu núcleo. Mas tu teria que definir muito bem quais seriam os ciclos completos. O que é o ciclo completo para as pessoas entenderem? Tu tem um crime do início ao fim desse crime, digamos, do flagrante, né? Por exemplo, um furto. Tinha alguém roubando, furtando lá, né? Pegando o celular das pessoas. A polícia vai lá, prende essa pessoa, investiga de onde é que ela vem, faz os procedimentos policiais, remete ao judiciário, Ministério Público. Então, daí vai ter o ciclo completo, desde o flagrante até o procedimento, né, mais burocrático, até a remessa. Hoje, o que acontece? A Polícia Militar prende, leva para a Polícia Civil e se inicia um processo de investigação a partir dali. E os procedimentos legais, né, que vão ser remetidos ao Judiciário. Bom, tem uma fratura, né? Então, o que acaba acontecendo? Isso faz um retrabalho, principalmente no Ministério Público, que depois do inquérito policial ele vai ser todo revisto. Então, tem pessoas que defendem até o fim do inquérito policial. Seja mais célere, né? A polícia faria o procedimento todo, já remeteria e depois as questões mais jurídicas ficariam exclusivamente com o Ministério Público e com o Judiciário. Economia, enfim, mas esse é um outro debate. O ponto central é, o ciclo completo, ele poderia existir, mas para isso acontecer, ele necessita de delimitação de competências de cada corporação. Quais crimes serão investigados, quais crimes terão o ciclo completo. Eu, por exemplo, trabalhei, de certa forma, no ciclo completo, que eu policial da divisão de homicídios, nós fazíamos desde o local de crime até a remessa de todos os procedimentos ao judiciário, ou seja, tu participava, né, tu fazia o inquérito policial, tu fazia as oitivas das testemunhas, oitivas, né, das vítimas quando era tentado, remetia aos procedimentos para cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva, cumpria esses mandados, né? Então, quer dizer, tu fazia o ciclo completo e realmente é efetivo nesse sentido. Mas tu tem que ter delimitações de competência, senão começa a ter sobreposição e aí começa a ter uma série de problemas, inclusive com a possibilidade de policiais trocarem tiros entre si, achando que um é criminoso, né, num local de crime, enquanto o outro não é. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a questão da desmilitarização também é um debate que tem que passar pela corporação. Se a corporação não tiver a percepção de que necessita desmilitarizar, e não é necessariamente um fator que vai acabar com a violência policial, por exemplo, né? É só uma questão estrutural para evitar que as polícias se submetam ao Código Penal Militar, né, e sejam forças auxiliares do Exército, mas para isso acontecer, os próprios agentes, né, os próprios policiais deveriam ter a percepção de que o sistema militar para a polícia traz mais danos psicológicos e de assédios morais, né, do que se estivessem numa carreira civil. Mas se nós tentarmos fazer de fora para dentro, isso gera mais coesão de espírito de corpo. E que, para mim, é um erro da esquerda quando debate desmilitarização, porque sempre tem que dizer que não acabou, tem que acabar, eu quero a fim da polícia militar, a policial militar não sei o quê. Ou seja, tu cria mais coesão dentro da corporação e fica cada vez mais distante a possibilidade da gente debater a desmilitarização, que não tem relação alguma com hierarquia, com disciplina, com ostensividade. Isso é um outro critério que não tem relação alguma com militarismo, por exemplo. Mas, deputado, você me permite, Alan, eu juro que é a última, tá? Queria... pode ter, mano. Tom de reflexão, não, tom de reflexão mesmo. Eu dei aula para o direito muitos anos, tinha muito policial em sala de aula. Eu fiz estudo do mestrado em ciência política sobre a estrutura da PF, a lei orgânica, e esses temas eram os temas da época, né? Aí eu fazia a pergunta, e muito sargento, muito. E ninguém precisa falar, pessoal. Eu estou falando, você só faz assim com a cabeça. Obviamente que o senhor, por favor, puder responder, seria bom. Eu ia perguntar assim, tem como funcionar uma instituição onde o teto do salário com 35 anos de serviço é o piso de quem sai da academia anteontem? Tem como funcionar uma instituição onde um terceiro sargento com 35 anos de carreira vai ter que, em tese, obedecer a um capitão, que era para ser tenente, mas virou capitão para ter equivalência com o Ministério Público na carreira jurídica, na mesma viatura? E todo mundo em silêncio dizia, não, sou impossível, impossível, impossível. Eu lhe faço a mesma pergunta. Tem como uma instituição funcionar? Por isso, talvez seja o maior dano da militarização, seja
a carreira estanque de oficial e praça. Seria a minha modesta contribuição. Queria ouvir a tua opinião, por favor. É que não é só no militarismo, né? Isso acontece na Polícia Civil e na Polícia Federal, é a mesma realidade, né? É exatamente a mesma realidade, né? A mesma coisa. E sendo que o final da carreira não chega nem ao piso de quem está entrando no primeiro dia de trabalho, né? Como delegado, por exemplo, ou oficial. Nem chega, não é nem equidade, assim, ele ainda é abaixo. Então, tu imagina, as pessoas pensarem, o sujeito lá está com 25, 30 anos de carreira e uma pessoa de 25 anos de idade, porque ele tem de carreira, de experiência, uma pessoa de 25 anos de idade, a pessoa tem menos, às vezes, de idade, chega para coordenar essa estrutura e esses policiais que, enfim, já aprenderam, já tocaram tiro, já sabem qual. Uma pessoa que é ciência da academia, às vezes, o primeiro emprego, né? Fez um concurso, estudou para caramba, mérito, né? Teve tempo para estudar e tal, fez a academia de 6 meses, às vezes é 2 anos, dependendo, 2 anos, né, no máximo. 2 anos de academia, que é, ou seja, sentado na sala de aula, algumas experiências práticas e tal. E essa pessoa com 2 anos de academia, às vezes menos do que isso, vai coordenar um indivíduo que tem 30 anos de caserna, né, de função policial. Não tem, é desmotivador. O policial com 10 anos de carreira já está desmotivado porque ele diz assim: o que adianta eu aprender, me dedicar, se eu nunca vou chegar no final da carreira, eu nunca vou chegar no topo da carreira, porque existe um bloqueio que é, né, uma certa elite que entra por outras portas. E isso só acontece no Brasil. A Scotland Yard já analisou a polícia brasileira e disse: o maior problema de vocês é essa carreira fraturada. E aí eu te digo, aí o argumento que muitas vezes acontece é o seguinte: não, mas nós precisamos ter 2 carreiras, porque isso oxigena, daí não fica a pessoa viciada lá dentro. Aí eu disse assim: pois é, então por que será? A Polícia Rodoviária Federal deve ser uma polícia péssima, né? Sim, totalmente mal gerida, etc. Né? E, infelizmente, né, o Bolsonaro conseguiu queimar o nome da Polícia Rodoviária Federal, mas tirando o bolsonarismo, é uma polícia exemplar, que tem muitos equipamentos, as coisas funcionam, entendeu? A ostensividade existe, e ninguém, se tu for lá, pergunta para eles se eles querem fraturar a carreira. Não, eles vão dizer que não. Não fraturem a carreira tem que seguir assim. Então, quer dizer, a Polícia Rodoviária Federal é que na nossa realidade funciona. Então, e outra, por que a Scotland Yard funciona? Por que a polícia de Nova York funciona? Por que a polícia de Los Angeles funciona nesse sistema se nós precisamos ter uma carreira fraturada para ter uma ordem, não sei o quê? Então, quer dizer, é um argumento completamente furado que só acontece no Brasil e mais 2 ou 3 países. Então, para mim, talvez a carreira única seja a pauta mais importante, né? Antes da desmilitarização, inclusive. Daí as pessoas vão achar que essa é uma pauta corporativa. Mas isso só diz respeito a quem está na função. Não, isso diz respeito ao serviço prestado para a população. O quanto esse policial ele realmente vai se dedicar à função, se qualificar para a função, né? Ou não. Então, porque passa, né? Pensa bem, qualquer pessoa. E é engraçado, as pessoas olham o policial como se ele fosse uma carreira assim. Não é. Policial nem gente é, algumas pessoas dão a entender, porque cá entre nós, se tu é professor, se tu é arquiteto, se tu é bancário, essa questão da progressão de carreira, ela é muito importante. Tu quer ser gerente, entendeu? Tu quer chegar no cargo de presidência do banco, ou ter essa possibilidade de. Né? Tu começa como caixa e tal, e vai progredindo, né? Qualquer função, estou dando aqui um exemplo. Mas na polícia as pessoas, não, isso é secundário. Não, não é secundário. Isso vai estar diretamente ligado a quanto esse profissional vai se empenhar. Claro que esse não é um fator único, mas esse é um fator que tem que ser levado em consideração e por isso que esse debate deveria avançar na sociedade também. Queria agradecer a Regina Alves, 5º artigo. A quem mais está aqui? O professor Antifa, Celso Schmidt, Letícia, Voltora, Edilúcia Barbosa, quem mais? E o pessoal que está com os superchats aí, muito obrigado pela contribuição. Tem um em particular, vou desabafar aqui, do David Fonseca, eu não vou colocar. Não é pagando que vocês vão ter espaço no canal, viu? Vocês estão muito enganados. Talvez na casa de vocês paguem mais, levem mais, deem as ordens a partir do grana que tem no bolso, mas aqui o canal é diferente, viu? Aqui a coisa não funciona assim. Pode ser 10, 20, pode botar 100 aí, milão, não tem problema, mas o teu comentário não vai ao ar, tá? Porque nós tem um lado aqui. Isso vai lá pagar lá dos outros lá que também precisa do Pix. O Bolsonaro tá precisando de Pix agora, precisa pegar mais uns bilhãozinho aí para financiar o filho dele lá nos Estados Unidos. Procura o canal deles lá. E quem mais está conosco aqui, só para fechar? Edilúcia Barbosa, cincão.
É isso aí, pessoal. Superchats. Bruno, tua última aí para se despedir. Leonel também tá na Isso. saideira já. Vamos liberar o povo. Não, então, vou fechar a pergunta óbvia, né? Eu peguei meio que a conversa no caminho, mas eu entendo, não estou aqui para concordar, estou aqui para entender o entrevistado e fazer pergunta para o entrevistado se manifestar. Essa necessidade, pelo menos na eleição majoritária, de dialogar com o centro da política brasileira. De novo, eu entendo, como cientista político, sou obrigado a entender, concordar é outro assunto. Dentro dessa aproximação com as preocupações comuns e correntes da sociedade brasileira, não tinha como, deputado, para além do campo discursivo, criar um conjunto de boas práticas na segurança pública, de modo a tirar essa ideia equivocada que segurança pública pertence à direita, porque não. A segurança que pertence à direita, se eu me corrija, eu estou errado, tá? É a segurança da desigualdade patrimonial, do direito à vida seletivo, do não respeito à lei como uniformizadora. A gente já deu no jornal Trabalhadores, o Alan e eu, uma blitz policial em São Paulo, passou um carro irregular, só que era um carro zero, ele foi. Mesma infração, um carro antigo foi apreendido. É tão difícil assim fazer, eu sei que é complicado, mas é possível criar, no campo assim, do marketing político, um conjunto de boas práticas policiais que possam ser incorporadas nesse discurso do PT como partido de governo e como quase que o fiador da democracia brasileira hoje? Não, sem dúvidas, eu acredito que a gente tem até experiências realmente efetivas em relação a isso. E aqui, ó, eu vou dar o braço a torcer, tá? Porque é indiscutível. Por exemplo, o programa do Leite, né, aqui do governo do estado, o RS Seguro, ele tem dados concretos, efetivos, e são dados que a esquerda não. Eu duvido que alguém da esquerda vá lá e apontar e dizer que não, nós não colocaríamos isso em prática, entendeu? Que essa questão que o Tarso fazia, né? O RS Seguro, não, RS Seguro é o programa do Leite, o RS na Paz, eu acho que era o nome na época do governo Tarso, né? Que nós tínhamos a ocupação de Territórios de paz, né? territórios de paz, isso aí, territórios de paz. Que tínhamos lá proximidade da polícia, atividades esportivas e tal. Bom, o Eduardo Leite tem um programa muito similar ao que foi feito com o governo Tarso, com algumas melhorias e programas que foram pensados, inclusive, aí por pessoas como Alberto Kopitic, que era, né, que tem proximidades com a gente. Então, quer dizer, são experiências que outras linhas ideológicas se apropriaram, que têm similaridade com nossa linha de pensamento, mas a gente, como eu falei, optou por ficar falando sobre os problemas da segurança pública, denunciando os abusos que têm que ser denunciados, né, como atirar um motoboy por cima da ponte, por exemplo, uma abordagem policial em São Paulo. Então, quer dizer, são coisas que são grotescas e que a gente tem que denunciar, mas a gente ficou na denúncia, parece que a gente parou no controle social, precisamos controlar as corporações. Tá, beleza, tá, e as pessoas estão esperando uma resposta da gente. A PEC é muito importante, a portaria, né, do uso progressivo da força é importante. Agora, nós temos que ter um programa mais robusto, um debate mais robusto, mais amplo. E olha só que ponto interessante. A violência urbana no Brasil tem decaído, ou seja, os dados do governo Lula são infinitamente melhores do que do Bolsonaro. Isso é um dado concreto. 23 teve menos violência do que 22, que foi o último ano do governo Bolsonaro. E isso que o Bolsonaro enfrentou uma pandemia, ou seja, as pessoas estavam mais dentro de casa. Ou seja, naturalmente a violência ela ia reduzir porque tinha menos trânsito de pessoas, né? Tu vai aumentar a violência doméstica, mas roubo, né? Esses homicídios de facção, isso tudo ao natural iria reduzir. Mas enfim, para a gente ter uma ideia, o último ano do governo Bolsonaro, o primeiro ano do governo Lula teve redução da criminalidade e em 24 redução de novo da criminalidade dos crimes violentos, né? Roubo, homicídio, tal, teve um aumento dos feminicídios, mas enfim, o que eu quero dizer é que os dados são positivos para o Brasil e para o governo federal, mas eu acredito que na narrativa a gente está com dificuldade de apresentar um programa que as pessoas compreendam do tipo, aqui, ó, o governo federal está fazendo, né? A esquerda não defende vagabundo, etc, etc. Então a gente deveria ter programas com mais publicidade, programas mais robustos e continuados e que dialogassem melhor com a comunidade. Porque o que acontece? O governo Bolsonaro falava muito sobre segurança pública, mas apresentava nada, inclusive ao contrário, armou facções através da flexibilização do porte de armas de fogo. Mas discursivamente ele falava muito, né? Empoderamento da polícia, mas
nos direitos trabalhistas, retirou a previdência, acabou com a previdência das polícias civis e da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, fez uma reforma meia boca ali com a Polícia Militar, botou junto com a reforma do Exército para dar uma amenizada e ganhar um pouco a corporação, mas também não fez grandes benefícios trabalhistas, né? Já que vamos falar de corporativismo, em termos corporativos, Bolsonaro foi um fiasco para as polícias também. Então, nem isso, né, ele conseguiu ser positivo. Agora, discursivamente, colava esse discurso, porque a gente sabe que boa parte da polícia é conservadora. Tem um lado reacionário muito evidente, pontos fascistas bem claros dentro da corporação, mas nós precisamos comunicar melhor, nos aproximarmos melhor das corporações e comunicar para a população que nós temos, sim, políticas públicas e que nós não aceitamos a violência como um meio de subsistência, porque senão parece que a gente sempre relativiza a violência urbana, relativiza os crimes, relativiza, e aí fica com aquele papo que nós passamos a mão em cima de vagabundo e tal, que é uma grande mentira, mas se nós não tivermos discursivamente uma pauta bem contundente em relação a isso, eles nos ganham nessa disputa, mesmo não apresentando dados concretos de melhora, né, dos dados da segurança pública. Leonel Rade, vou falar, hein? Eu cada vez que eu ouço o Leonel, eu vou me desconstruindo no meu preconceito que eu tenho em relação à polícia. Ele consegue fazer esse bom debate. Eu sou daquele período em que a polícia era comandada pelo Coronel Mendes e Flávio Souza e outras figuras, né, que tem algumas mortes nas costas e muita coisa ruim aí. Isso na época do Brito, que a polícia jogava bomba na nossa cabeça de helicóptero dentro de um assentamento da reforma agrária. Isso desse período. Então, é difícil de se desconstruir de preconceito disso tudo, mas o Leonel tem cumprido essa tarefa aí, tem ajudado aí a desconstruir. E aqui fala alguém que já apanhou da brigada e já tomou gás da brigada também. Em 2016, essa foi só uma delas, né? Mas 2016, nós estávamos na frente da Assembleia Legislativa nas reformas que estavam sendo colocadas pelo Sartori, e a gente era agredido pela polícia né? Ou pelo choque da brigada militar. E aí era a Polícia Civil e Polícia Penal de um lado, e apanhando da brigada. Mas, enfim, acho que a gente tem que ter compreensões de como, dentro desse quadro, de uma polícia que serve para a manutenção do status quo, de um Estado burguês, capitalista, dominado pelas elites, né? E ela serve como braço armado disso, mas quais as realidades e o que a gente pode, né, adaptar dessa realidade para trazer benefícios para a nossa sociedade? Porque eu sempre chamo atenção, só para encerrar, o feminicídio, ele é investigado pela polícia. O racismo, ele é investigado pela polícia. A pedofilia, o crime contra crianças e adolescentes, ele é investigado pela polícia. O homicídio da população negra e pobre e jovem da periferia é investigado pela polícia. Ou seja, nós temos funções da polícia vinculadas aos direitos humanos. Bom, sabendo disso, como nós vamos gerir essa realidade e como nós vamos ter um controle social que faça essa polícia ser realmente efetiva dentro de uma realidade que nós falhamos muito em não ter feito uma grande reforma na Constituição de 88 e não ter feito, né, a depuração dos quadros que estavam da ditadura e todo esse discurso, né, que acabou, enfim, contaminando. E o que a gente pode fazer nesse momento a partir dessa realidade, né?